Sabias que entre os Ndembu da Zâmbia existia uma concepção de masculinidade que não se media pela força dos músculos, nem pela quantidade de guerras vencidas, mas sim pela forma como o homem se ligava ao invisível da natureza? Os Ndembu acreditavam que cada jovem nascia com uma energia sagrada que não lhe pertencia por inteiro. Era um empréstimo do Criador entregue à terra, ao rio e às árvores. Essa energia podia ser desperdiçada em atos de vaidade e prazeres imediatos, mas também podia ser guardada e transformada em sabedoria, liderança e vida longa. E foi por isso que, durante séculos, cada rapaz, ao chegar à idade da puberdade, era levado pelos anciãos para dentro da floresta densa, onde os segredos da ecomasculinidade lhe seriam revelados. Não havia tambor, nem festa ruidosa no início, apenas silêncio. Os mais velhos diziam que o silêncio era o primeiro mestre, porque só quando um homem se cala o suficiente para ouvir o vento nas folhas é que consegue escutar a voz dos seus ancestrais. Ali, afastados das aldeias, pintavam os rostos dos iniciados com argila branca e vermelha. Branco, o sinal da morte da infância; vermelho, o sangue que corria entre gerações. Durante dias, os rapazes eram privados de conforto. Dormiam no chão frio, bebiam apenas a água que conseguiam encontrar, e o corpo sofria. Mas para os Ndembu, esse sofrimento era um portal. Um homem que não conhecesse a dor não poderia compreender a vida, e um homem que não controlasse a fome ou o desejo não teria disciplina para proteger a comunidade. À medida que o tempo passava, histórias antigas eram contadas ao redor da fogueira. Falava-se de caçadores que aprenderam a conversar com animais, de guerreiros que se curavam sozinhos apenas com o toque da terra, de líderes que viam no céu sinais de colheita e de guerra. Para cada história havia uma lição. A energia masculina não é fúria cega, mas canalização. O jovem que desperdiçasse sua energia vital em ira, luxúria ou vícios estaria mais fraco que um velho decrépito. O jovem que guardasse sua energia, porém, poderia mover multidões, curar doentes, fecundar a terra e unir o povo. Essa energia tinha um nome secreto entre os anciãos, mas raramente era pronunciado. Era descrita como uma chama invisível que queimava no interior de cada homem. Alguns a deixavam se apagar cedo, outros a usavam como fogo para iluminar o caminho de toda a comunidade. O mistério da ecomasculinidade crescia à medida que os ritos avançavam. Os jovens eram levados a bosques sagrados, onde árvores gigantes eram consideradas moradas dos espíritos. Ali, colocavam a mão no tronco e sentiam a pulsação da seiva, como se fosse o sangue do mundo correndo sob seus dedos. Os anciãos explicavam: assim como a árvore guarda sua energia no interior, o homem deve aprender a guardar a sua. Se desperdiçares teu fogo interior, serás como árvore seca que arde em um instante, mas nada deixa para o futuro. Mas se preservares tua energia, serás como o baobá, cuja sombra acolhe gerações. O mais enigmático dos rituais era a noite do sacrifício simbólico. Cada jovem deveria permanecer sozinho na mata, sem fogo, sem alimento, ouvindo apenas os sons da noite. Para muitos, era o momento de maior medo. Era comum que se sentissem observados, que ouvissem passos entre as árvores, que vissem olhos brilhando no escuro. Os mais velhos diziam que eram os espíritos testando a coragem de cada iniciado. Alguns rapazes voltavam aterrorizados, incapazes de resistir às visões. Esses não estavam prontos. Outros regressavam serenos, trazendo histórias de encontros com animais ou vozes ancestrais que lhes revelavam segredos. Esses estavam aptos. Ao amanhecer, quando regressavam ao grupo, recebiam um corte leve na pele, feito com uma lâmina ancestral. O sangue derramado não era punição, mas oferenda à terra. Os anciãos diziam: entregas uma gota do teu sangue para que a terra nunca te retire tudo. Dás pouco para receber muito. O sacrifício lembrava que o homem não vive para si, mas como parte de um corpo maior, a comunidade e a natureza.
Durante todo esse processo, havia também instruções práticas que ressoam até hoje. Ensinava-se ao jovem que seu corpo era templo e que desperdiçar sua energia vital em desejos momentâneos o enfraqueceria. O que hoje chamamos de vício, luxúria ou fuga, para eles era visto como um roubo espiritual. Essa energia não deveria ser jogada ao vento, mas acumulada, cultivada e transformada em força criadora. Quanto mais um homem preservava sua energia, mais lúcido se tornava, mais atento às necessidades do povo, mais capaz de gerar frutos para sua família. A floresta Ndembu, portanto, não era apenas cenário, mas professora. A cada passo, a cada árvore, a cada noite escura, havia uma lição. A ecomasculinidade era a lembrança de que ser homem não era dominar a terra, mas escutá-la, e não era possuir mulheres, mas honrá-las como parceiras no ciclo da vida. Era o poder de controlar a si mesmo antes de tentar controlar o mundo. E havia ainda um segredo guardado apenas para os que suportavam todas as provações. No final da iniciação, reunidos diante do fogo, os anciãos revelavam o ensinamento final, aquele que não podia ser dito antes do tempo. A energia masculina é semente. O tolo gasta sua semente em terreno árido, buscando prazer momentâneo e esquecendo o futuro. O sábio guarda sua semente até o momento certo, planta no solo fértil e dela nasce o alimento que sustenta gerações. Esse era o mistério. O segredo guardado até ao fim. O verdadeiro poder do homem não estava em quantas batalhas lutava, mas em como preservava e direcionava sua energia interior. E hoje, quando olhamos para o mundo moderno, vemos o contrário. Jovens consumidos pelo desperdício da própria energia, trocando força vital por instantes vazios, esquecendo que essa mesma energia é a chama que poderia iluminar seus sonhos, sua família e sua nação. Os Ndembu já sabiam disso há séculos. A ecomasculinidade não é passado morto, é futuro esquecido. E o segredo que tantos procuram está na lição ancestral. Guardar a energia masculina é mais que disciplina, é transformar-se em árvore que nunca seca, em fogo que nunca se apaga, em homem que, em vez de viver para si, torna-se força eterna para todos.